este é o Cimesp no podcast. Eu sou Cris Sanches e este é mais um episódio do seu canal de conexão com a indústria. E hoje eu estou recebendo aqui duas grandes profissionais de direito, duas advogadas brilhantes que vêm falar sobre preventivo trabalhista. Eu estou falando aqui da doutora Marcela Ducati, do escritório Crivellari Padovese Advogados. Doutora, bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada por atender o nosso convite. E a nossa advogada trabalhista do Cimesp, quase minha vizinha, assim, a sala dela fica pertinho da minha, doutora Ana Paula Crivellari Caneva. Doutora, bem-vinda, Obrigada pelo convite. Consegui tirar você de lá, né? Que você não sai do telefone atendendo uma associada atrás da outra. É né, verdade. Ainda bem, né? Está sempre à disposição das associadas lá, sempre tirando dúvidas. E elas sugeriram para a gente esse tema tão bacana e importante que é o direito preventivo trabalhista. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio aqui do Cimesp no podcast. Eu queria começar com uma pergunta, né, para o público leigo. Qual que é a principal diferença entre direito preventivo trabalhista e o direito contencioso trabalhista? Olha que chique, né? Falando difícil aqui. Quem vai explicar para mim? Cris, direito contencioso, vou falar primeiro do direito contencioso. Direito contencioso é aquele quando já está instaurada uma ação trabalhista. Quando já existe uma ação trabalhista, então o papel do advogado é fazer a defesa, os recursos, é fazer todo o tratamento desse processo até o final. Então esse é o contencioso. A maioria das empresas tem o direito contencioso ativo nas empresas, porque recebem os processos e o contencioso é que faz toda a defesa desses processos. O direito preventivo, ele tenta minimizar um processo trabalhista ou até mesmo prevenir os processos trabalhistas. Então, ele visa você prevenir mesmo, ele ser um preventivo para que as ações trabalhistas não existam, não aconteçam e, se acontecerem, para que as empresas tenham um respaldo melhor, tenham documentação suficiente para fazer a defesa, etc. A gente pensa, pensando em medicina, né? Tem a medicina que cura e a medicina que previne, né? O lado da medicina que trabalha a questão da prevenção. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu nunca imaginei que no direito tivesse isso, gente. Olha que interessante, né? E realmente deve ter uma série de benefícios, né? Olhar para o lado preventivo do direito trabalhista, né? E eu queria saber, né, quem investe nesse direito preventivo, né, em medidas de direito preventivo trabalhista, que benefícios a empresa colhe ao investir nessa modalidade? A gente até trouxe esse tema, falou de conversar sobre esse tema, porque ele é importante. A gente tenta evitar o processo trabalhista, como a Ana falou. Então, a gente vai ajudar na tomada da decisão. Então, a gente auxilia o RH, as empresas, para como fazer um documento, o que deixar registrado nesse documento, o que a empresa tem que guardar, né? O portfólio que ele tem que fazer ali, quais as tomadas de decisões ele tem que fazer. O foco maior é o RH, é onde o advogado trabalhista atua de forma mais intensa, diria. Sim. Para fazer, né, o controle desses documentos, ele passa tudo do RH. Sim. Né? Vai ter o técnico de segurança, vai ter a medicina do trabalho também que tem que atuar, mas eu falo RH porque ele que vai fazer esse portfólio, esse prontuário do empregado ali, para quando a gente precisar na reclamação trabalhista. É o RH que vai realmente fazer o arquivo desses documentos, que vai guardar esses documentos de forma que seja rápido e eficiente na hora de fazer uma defesa trabalhista. Isso é um trabalho permanente? Ou é uma coisa que você tem começo, meio e fim? Como é que funciona? Ele tem começo, meio e fim, mas é uns 10, 20 anos. O preventivo já tem que é permanente, né? Porque, na verdade, um processo contencioso, ele tem o começo, meio e fim. Mas o preventivo, você tem que estar o tempo todo, né? Sempre analisando os documentos, sempre guardando, sempre melhorando, sempre atualizando, né? Até porque a legislação ela muda. Então você precisa estar atualizado e atualizar os documentos para que facilite depois uma defesa ou até uma necessidade. Eu já pensei assim né? no que documento ele vai precisar para uma defesa. Então, pensando no prontuário do empregado, ele tem alguns documentos que a própria lei vai falar o tempo que a empresa tem que guardar esse documento. Quanto tempo ele tem que guardar os controle pontos,
quanto tempo eu tenho que guardar o comprovante de pagamento, o comprovante de pagamento do FGTS, porque daí já a gente está aumentando os anos aí de tempo de guarda desses documentos. Entendi. E é interessante que o direito preventivo, ele, inclusive, ele vê um todo da empresa, né? Então, ele melhora, inclusive, o ambiente de trabalho. A intenção é essa, até melhorar o ambiente de trabalho, melhorar as relações, melhorar a comunicação de funcionários, de colaboradores, da própria empresa. O preventivo não é só guardar documento, né? O preventivo é a tomada de decisão ali para tornar o ambiente de trabalho melhor. Então, evita alguns casos de assédio, evita pagamento de verbas erradas, né? De forma errada. Quem nos assiste pode estar perguntando o seguinte, mas isso é um trabalho só para grandes empresas ou empresas de médio porte? Aplica-se a qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer área? Qualquer tamanho. Principalmente a de indústria, de qualquer área. Todas as empresas, seja a pequenininha familiar até a grande empresa, é necessário que ela tenha um preventivo. Porque a pequenininha ela vai crescer. Então, ela tem que ter lá os colaboradores dela e a empresa dela tem que estar se prevenindo sempre, né? Tem que ter conhecimento da legislação, tem que atuar, tem que guardar documentos. Porque se acontece alguma coisa, ela tem todo esse respaldo. E como é que uma empresa pode se organizar para implementar uma cultura, né, da prevenção de litígios trabalhistas? Ela pode fazer isso? Como ela pode se organizar para isso? Capacitação. Primeiro, acho que capacitação de todos os empregados, até dos líderes ali, né, que vão tomar a decisão. Treinamento para todos os empregados. Então, a gente tem NRs que obrigam alguns tratamentos. NR é norma regulamentadora. Então, ela traz alguns treinamentos ali que são obrigados, dependendo de cada função que são obrigados, mas treinamentos de assédio, que, por exemplo, é o que o Semesp está oferecendo para os associados, a gente faz ali pelo escritório, mas é oferecido pelo Semesp para os associados. Elaboração de normas internas. A elaboração de uma norma interna é super importante, porque ela é que vai regulamentar todas as normas e a comunicação da empresa com os colaboradores. Então, uma norma interna bem feita, bem realizada, é um preventivo bem interessante para as empresas. Inclusive, as empresas me procuram bastante para fazer esse tipo de regulamentação, de norma. E a gente fala bonito aqui regulamento interno, mas é só colocar no papel as regras que já funcionam. Exatamente, exatamente. E fazer cumprir, né? E fazer cumprir. Fazer cumprir, mostrar para os funcionários. Dar conhecimento. Essas são as regras da empresa, você tem que cumprir essas regras. E aí inclui tudo, nessas normas internas inclui tudo, né? Inclusive, uso de cigarro, fumo, né? Se você pode fumar ou não na empresa. Roupa, por exemplo, é uma coisa que pode ser colocada como regra ou não? Desde que não se aplique à segurança. Não se pode usar na nossa empresa blusa sem manga para mulheres, né? Geralmente, isso pode fazer parte? Na norma interna consta o uniforme, né? Que todos os colaboradores devem usar uniforme, devem utilizar e cuidar do uniforme. Então, geralmente, essas empresas, né, principalmente dentro da indústria, têm uniforme, etc. E claro, na norma interna pode constar assim, que todos têm que estar vestidos adequadamente, né, de forma adequada. Por exemplo, Tá indo trabalhar, tá indo na praia. Então, de uma forma que, Bom claro, senso, né? exatamente, Bom senso. exatamente. Ou até regras de segurança, né? Que você já evitou, já falou, mas normalmente manga comprida nas empresas utiliza até por segurança, né? Então não homem ou mulher. É manga comprida para todos. Até uma joia, às vezes na indústria, dentro da indústria, não pode usar um piercing, um brinco, porque é perigoso por segurança, né? Por segurança. Então, tudo isso consta no norma interna. E quais são os erros mais comuns, né, que as empresas acabam cometendo em relação à legislação trabalhista e que podem gerar passivos trabalhistas? Pela experiência de vocês, que erros são esses? Assim, você, meu Deus, de novo, né? Não precisava passar por isso. O que acontece? Vocês veem? Geralmente é a documentação mesmo. A documentação é falta de arquivos controle desses falta de documentos. Organização. Então, o que é mais importante? A empresa fazer os pagamentos em dia, arquivar os olerites,
arquivar tudo certinho, os EPIs, os crachás, os EPIs, manter essa documentação em ordem. Eu sempre falo que, por exemplo, a saúde e segurança do trabalho, para mim, é um dos locais mais importantes da empresa. Se a empresa tem uma saúde e segurança do trabalho ativa e firme, boa, metade dos problemas dela são resolvidos aí. Olha que No uso de EPIs, bacana. nos treinamentos, nos usos corretos das máquinas. Então, aí ela minimiza muito. E junto com o RH vai arquivar os documentos, fazer os pagamentos certinho. Isso também é uma forma de prevenir realmente muitos problemas. Se a gente pensar nas reclamações, a maioria, então mais de 50% das ações é sobre insalubridade, periculosidade ou acidente de trabalho. Olha que dado Sim. interessante. Mais da A maioria, metade. Mais Olha. da metade. Insalubridade, periculosidade. Ou acidente do trabalho e doença, né? Do Aham. trabalho. Então é saber realmente ao que o empregado está exposto e fazer o controle adequado dos EPIs. Acontece muito em empresa muito pequena, eu dei o EPI, mas eu não tenho o controle. O empregador ele fornece o EPI, né? Pode ser a bota, a camiseta, até que a gente comentou, mas não tem o controle, não tem aquele documento assinado que ele recebeu. Daí como que a gente comprova lá para o juiz na reclamação? Eu li a respeito recentemente sobre, acho que todos nós sabemos, e isso tem sido fartamente divulgado e comentado na imprensa, sobre o crescimento dos transtornos, dos problemas de ordem mental mesmo, da saúde mental, né? E que as empresas precisam estar preparadas para esse tipo de problema e dar suporte dentro da ótica do preventivo trabalhista. Vocês têm sido demandados nesse sentido? Vocês têm levado soluções? A empresa deve olhar para isso? Como é que vocês orientam nesse aspecto? É bem interessante isso que você está falando, Cris, porque hoje mesmo na reunião do GRH foi abordado esse assunto de conflitos, de conflitos existentes dentro da empresa e do aumento realmente de problemas, às vezes, né, mentais, psicológicos, de afastamentos por estresse, né, por esgotamento. Então, eu conversei com você outro dia, inclusive, a respeito do aumento de justa causa, que a gente tem percebido nas empresas. Eu tenho percebido que tem realmente aumentado justa causa nas empresas, porque por insatisfação, por esgotamento, o funcionário não quer... ele resolve que ele não quer trabalhar naquele dia, ele vai embora no meio do expediente, faltas injustificadas, ele falta, que isso é uma insatisfação, isso é um descontentamento da pessoa, né? Nem sempre é um descontentamento da empresa no todo. A empresa é um local bom de trabalhar, é bacana trabalhar lá, mas é a pessoa que não está... Ela não está bem dentro dela, né? Isso, ela não está bem dentro dela. Então, ela acaba gerando esse tipo de desconforto até dentro da empresa, né? Porque isso acontece muito. Se ela quiser complementar. As empresas deveriam estar atentas, na opinião de vocês, como advogadas. Com certeza. Esse é o preventivo, né? Com Conseguir analisar o clima da empresa. Então, até uma das formas de fazer o preventivo é conversar. Então, é levando treinamento e conversando, explicando como que é a situação. Porque muitas vezes o empregado ele não tem esse discernimento, né? Nos treinamentos de assédio, a gente tem sempre algumas perguntas que falam assim, isso é assédio? Então, o empregado ele não sabe nem dizer se é ou se não é assédio. Mas ele não gosta daquela atitude do empregador, começa a reclamar. Pode ser assédio, pode ser dano moral, mas muitas vezes é uma insatisfação, né? E hoje nós temos uma legislação extensa que busca auxiliar, né, as empresas e os empregados a terem esse controle, inclusive emocional, de muitas coisas, né? Hoje nós temos uma legislação que protege a mulher, uma legislação que protege o trabalho da mulher, inclusive da mulher que é mãe, né? Ela possibilidade de ter um horário mais flexível, porque é uma preocupação com um filho que tem que, às vezes, buscar numa escola, às vezes está com uma febre. E o RH, ele tem que estar atento a tudo isso. O RH, ele tem que saber, né, conhecer o funcionário, saber, né, realmente das dores daquele funcionário. Às vezes tem alguém que está com um filho doente, com uma doença grave, está faltando. Por que está faltando? O que está acontecendo? Né?
Então, o papel do RH, inclusive até de uma psicóloga que conste no RH, às vezes as empresas pequenas não têm uma psicóloga, mas seria interessante se tivesse, porque esse papel da psicóloga no RH também é bem importante para auxiliar esses colaboradores a resolverem os conflitos, porque, infelizmente, essa coisa de o que eu tenho em casa e o que eu tenho no trabalho, eu consigo separar, não se mistura, né? Geralmente não se mistura realmente, mas se você tem uma preocupação muito grande na sua vida, o seu trabalho está ligado na sua vida, né? Então é bem interessante isso, é muito importante que esse trabalho seja feito constantemente. Você falou, né, eu estava pensando aqui, são tantos fatores que as pessoas podem levar para a empresa, enfim, gerar problemas de saúde na família, endividamento às vezes, né? Quanta coisa a gente pode trabalhar no campo da prevenção para melhorar esse clima organizacional e também para trabalhar no preventivo, no trabalhista aí. Como é que as novas tecnologias podem ajudar, né, as empresas na implementação dessas medidas de prevenção? Tem alguma... A gente tem alguns controles, né, que agora são digitais, então a própria digital para controle ponto, a própria digital para retirada do EPI. Então é fazendo esse trabalho de garantir que o empregado está ali retirando, que é ele que está retirando, está assinando o documento, né? Digital é como se fosse uma assinatura. Sim. Né? Então tem câmeras de segurança. Câmeras de segurança, muito importante. É uma parte, né? Vamos pensar assim, digital, não tão nova, né? Mas é uma ferramenta importante. Por exemplo, o EPI sempre foi um problema, porque às vezes o funcionário vai lá, retira o EPI no almoxarife e não assina, né, no almoxarifado. Então, se ele anotar com o crachá dele, passa o crachá no QR Code do EPI. Já resolveu o problema, já está anotado na ficha dele que ele retirou aquele EPI naquela data, o CA do EPI, que é o certificado de autenticação desse EPI. Então, é uma forma bem interessante de inovar e de fazer garantir, se resguardar de problemas futuros, né? É bem isso. Então tem que... A gente fala não é tecnologia, cara. Não está fora do alcance, né? E a gente fala para o empregador, mas é para o empregado também, né? Ele também não consegue falar, olha, não fiquei tanto tempo sem receber, olha, tá aqui. Então, dos dois lados, né? A gente está falando para a indústria, mas para o empregado também. É um controle bom para ele também, né? O próprio controle ponto digital, né? Ele recebe o extratozinho na hora ali, se bateu certo. Que conselhos vocês dariam a empresários, proprietários de pequenas empresas, né? Pequenos negócios para evitar problemas trabalhistas? Primeira coisa é conhecer a legislação. Conhecer a legislação, pesquisar, treinar, fazer treinamento, treinar os colaboradores. Acho que é uma das principais formas né? Não adianta negar, falar, eu não entendo disso. Eu não conheço, depois eu não sabia. Né? A gente não pode negar e desconhecer a legislação. Todo cidadão tem que conhecer a legislação. Você tem que conhecer a legislação de trânsito, você trabalha com empregados, você tem que conhecer a legislação trabalhista, mesmo que o básico, mas você precisa conhecer. Né? Então, ter conhecimento da legislação é o primeiro passo. Existe um treinamento para pequenos empresários que tenham uma noção básica de direito trabalhista? Existe assim um direito trabalhista para leigos? Que a pessoa não deveria fazer, né? Porque a legislação trabalhista é muito extensa, né, Cris? Então, eu não sei se seria possível em uma palestra, em um treinamento, abordar tudo que realmente é necessário. Mas a maioria dos questionamentos que a gente recebe são coisas que você fala, são coisas simples, mas que a gente fica... acho que o RH, o próprio empresário, ele fica na dúvida ali. E quanto menor a empresa, vamos pôr ali menos experiência no RH, né? A Ana comentou da mãe, do atestado. Então, o atestado é para o dia todo? É de horas? E se o médico dá atestado de horas e não der para o dia todo? Eu desconto? Eu não desconto? E atestado de comparecimento? É atestado? É atestado? E é uma coisa que, teoricamente, a gente fala é simples. E é uma dúvida diária. Eu fiz, inclusive, uma palestra no GRH recentemente exatamente sobre isso. As empresas pediram
que eu fizesse uma palestra sobre atestado médico e atestado de comparecimento e ausências justificadas. O que é justificável, o que não é justificável, porque gera muita dúvida. A lei está lá, mas a gente sabe que as pessoas... Né, a lei não aborda tudo, Daí também depende do consegue. consenso, né? Ou até essa conversa que vai estar no regulamento interno. Mas quando você dá uma noção de direitos trabalhistas para um empresário, um gestor, até acho que acende uma luzinha amarela, opa, preciso ter um advogado, uma advogada, eu preciso realmente colocar atenção nisso para evitar problemas futuros. Né? Se ele conhece a base da questão, talvez até, né, desperte mais consciência da importância de trabalhar no preventivo. Exatamente, né? Além de conhecer a legislação, conhecer pelo menos o básico, né? Se o empresário tiver um advogado que ele possa contar com essas dúvidas, sempre consultar um advogado, é a melhor forma de prevenção. É a melhor forma, é Ajuda os fundamental. advogados aqui a fazer defesa também, porque vai estar tudo Exatamente. ali, o documento, tudo organizado. Lembrando que, né, vocês estão à disposição, o Semesp tem mais de 230 associados, uma boa parcela são pequenas empresas, né? Vocês estão à disposição, Totalmente. né? Inclusive para falar sobre isso, Sim, né? sim, eu estou Sobre o dia todo preventivo lá, trabalhista. à disposição das associadas. Todas as associadas tenham dúvidas, tenham problemas, podem ligar. Eu atendo se eu não estiver lá, eu passo para a doutora Marcela, que é a nossa parceira lá. Então a gente está sempre à disposição. Né? Acho que é um dos grandes diferenciais, é um dos grandes apelos do Semesp, é justamente essa assessoria jurídica que a entidade proporciona, né, por meio do seu trabalho full-time dentro da entidade e dessa parceria importante com o escritório Crivellari Padovese, que trabalha no tributário, né, doutora? Tributário, empresarial, o trabalhista, né, auxiliando a Ana, ou até ela nos auxiliando. Sim, e o civil também, né, a parte civil ali das empresas cobrando, Esse é um dos grandes diferenciais do Semesp, uma das grandes... O custo-benefício do Semesp está muito focado aí, né? Isso é muito bacana. Tem mais alguma informação importante que vocês gostariam de acrescentar aqui na nossa conversa? Que, eventualmente, porque eu sou jornalista, eu não sou advogada, né? Então, pode ter escapado alguma informação aqui. Acho que não só a consulta em si, mas os treinamentos, né, que o Semesp dá, o grupo de RH, a gente fala, tem todo mês e a gente discute, então o pessoal do RH traz as dúvidas e é discutido ali, né, nesse momento ali, né, uma vez por mês. Então os treinamentos que o próprio Semesp oferece, né, por exemplo, esse que eu comentei de assédio, mas tem outros de outras áreas, né, LGPD, tem alguns outros treinamentos que dá para oferecer. Aí quem está nos assistindo vai falar assim, mas como é que eu fico sabendo disso, né, doutora? Doutora? É fácil, no site do Semesp, que é o semesp.com.br, tem lá o botão cursos e palestras, está toda a nossa programação lá, de palestras, de cursos, de workshop, tem palestra online, a doutora Marcela está sempre lá, né, com os demais componentes da equipe do escritório, passando sempre informação relevante para as empresas. A doutora Ana também estão com treinamento da Psica Mais A, inclusive. Então, tem feito bastante sucesso nas empresas, né? Nossa, é fundamental, né? Ela tem levado esses doutora dentro das empresas, né? Doutora Ademir e doutora Karina estiveram aqui falando com a gente sobre esse tema. Então, é fundamental. Então, é isso. Acho que a gente... Agora eu vou arrumar uma outra foto para trazer vocês de novo aqui, né? Por favor, né? Aliás, assunto é o que não falta, né? Assunto é o que não falta. Advogada não para a gente conversar. Eu quero agradecer muito vocês estarem aqui, né? A gente hoje, mais esse episódio do Semesp no podcast. Convidar você que está nos assistindo a seguir o nosso canal, acionar lá o sininho. A gente está sempre com um episódio novo na segunda e na quarta quinta-feira de cada mês. Então, os episódios são postados quase que quinzenalmente, tá bom? Acompanhe as novidades da indústria aqui no Semesp, no podcast. Eu vejo você no próximo episódio. Eu sou Cris Sanches e este é o seu canal de Conexão com a Indústria.